pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou fazer a análise semanal, tá? Do dia, que vai do dia 17 até o dia 21 de agosto, tá? Então espero que você goste e se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, me ajuda bastante no meu trabalho. Já comenta, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Então vamos lá para a análise semanal? Bom, então vamos lá ver a análise dessa semana aí, da próxima semana do mês de agosto, que vai do dia 17 ao dia 21, tá bom? Então olha só, na semana passada a gente falou que essa região dos 5.467 seria uma região bastante interessante para o dólar ser rompida, tá? Veja que na semana passada, tá, o mercado rompeu essa região, só que criou novamente uma resistência forte nessa região. Lembrem que na semana passada eu acabei falando para vocês que o gráfico de 60 minutos, tá? O gráfico de 60 minutos das médias móveis de 9,21 não tinham por que sofrer correções, porque estavam coladas, porque o dólar estava subindo de pouco em pouco, né? Então não tinha por que ele corrigir mais nos 60 minutos. Se não tem para corrigir no tempo gráfico do intraday, que é o maior tempo gráfico que a gente utiliza, que é os 60 minutos, o 15 nem se fala, né? Então o 15 já estava muito colado, então não tinha por que corrigir no 15 minutos, no 5 minutos, não tinha por que fazer essa correção. Só que lembre que eu acabei falando do gráfico diário. O gráfico diário estava muito esticado, o preço das médias móveis, e precisava fazer uma correção no gráfico diário. Tá? Se a gente for olhar o semanal também, ó, ele veio no 9 períodos do gráfico semanal. Então, por isso que a gente tem que sempre ficar esperto no tempo gráfico maior. Nesse caso, o diário, a gente acabou observando na semana passada que o diário precisava fazer uma correção para colar as duas médias móveis. Por quê? A partir do momento que o mercado cola essas duas médias móveis aqui, ó, quando ele cola essas duas médias móveis, ele traz para a gente o quê? Uma perna 1 para cima, perna 2, ele cola as médias móveis, daí cria força para passar desse 467, beleza? Então, a gente acabou fazendo operações aqui baseado nisso. Poxa, a gente estava confiante que ia romper essa região, só que acreditando que o diário tenderia a fazer uma correção. E daí essa correção veio, né, nessa semana e o mercado já fez um pivô de alta aqui, né? Por quê? O mercado fez, ó, pelo comportamento do preço, o que o mercado está fazendo aqui nessa região? Ó, topo, fundo, topo duplo. Ele fez um fundo mais baixo. Aqui ele já deixou uma espécie de martelo em cima da média móvel, né? Então, se passar a máxima de sexta-feira, aí a gente tenderia a olhar que realmente ele vai vir para passar desse 467, que é bastante importante, tá bom? Se a gente for olhar o gráfico de 60 minutos, tá? O gráfico de 60 minutos ele está numa consolidação. A gente pode traçar aqui, ó, essa consolidação que o dólar está sofrendo aqui nesse momento, tá? Nessa semana, após chegar ao toque do 467, o mercado ficou consolidado. Eu até pensei que na sexta-feira ele poderia fazer uma correção maior, porque ele abriu já rompendo a mínima de quinta-feira, né? Rompendo essa lateralização. Só que logo na sequência, o mercado já retornou para cima e daí o mercado acabou sendo comprador aí boa parte de sexta-feira, tá? Então, o que eu espero, tá? Quando a gente tem uma consolidação, a gente pode fazer tanto lá em cima quanto aqui, ó. Tá? Lá em cima foi um rompimento falso, beleza? A gente pode fazer essa consolidação dessa forma, tá? Então o topo da consolidação seria o 446 e a mínima seria o 5362, tá bom? Quando a gente tem uma consolidação no topo, isso aqui pra gente, a gente vai falar sobre padrões de continuidade, tá? Só para exemplificar para vocês, vou puxar para cá a tela, olha só. A gente tem vários padrões de continuidade, e isso é importante que funciona bastante tanto para o dólar quanto para o índice, tá bom? Quando a gente está numa tendência de alta, beleza? Geralmente, o mercado ele tem que fazer uma correção ocasionada pelos compradores que fizeram aquela alta acontecer. Só que se os compradores, tá, venderem com a intensidade que eles compraram, o mercado vai fazer o quê? Ele vai dar um estouro para baixo. Então não é o interesse desses compradores que o preço caia proporcional àquilo que subiu. Então o que eles fazem? Eles compram e vendem de pequenos lotes. Então eles compram um pouquinho, vendem um pouquinho, o mercado faz uma correção. Eles compram mais,
Quando eles realizam, o mercado dá um pullback. Eles compram mais um pouquinho. E daí, tem um padrão, tem vários padrões, né? Que a gente pode identificar que esses compradores que realizaram essa alta, eles estão realizando o seu lucro, mas eles não querem que seja uma queda ocasionada de forma bruta. Eles só querem que o mercado realmente faça um pullback, um respiro, tá? Para eles acumularem força novamente para continuar aquela tendência. Então, olha só, quando o mercado está topos e fundos ascendentes e o mercado faz esse padrão aqui, ó, de lateralização no topo, isso para mim vai ser sinal de continuação, tá? A mesma coisa se o mercado estivesse no fundo, topos e fundos descendentes, tá? O mercado acabou fazendo uma lateralização. O que é essa lateralização? Padrão de continuidade, tá? O mercado estava caindo. Depois dessa lateralização, a probabilidade que o mercado tem de cair ainda mais, ela é muito grande, tá? O mercado aqui, nesse primeiro exemplo, estava subindo. Após essa lateralização, a probabilidade maior do lado que ele vá é realmente continuar a sua tendência anterior. Estava subindo, o mercado tende a continuar subindo, beleza? E fora os outros padrões que existem, né? O mercado está subindo, ele faz um triângulo, tá? Padrão de continuidade. Se ele fizer para baixo esse triângulo, padrão de continuidade para venda. E o outro, né, que é mais conhecido aí do pessoal é a bandeira, beleza? Ele faz um sinal de bandeira e daí o mercado acaba subindo. E para baixo, a bandeira também, padrão de continuidade, e o mercado tende a cair, beleza? Então é exatamente isso que o dólar está fazendo aqui. Ele está consolidando, tá? Nesse topo aqui, que é justamente criando força para quem comprou aqui, ó, nessa alta. O mercado está criando força nessa região para romper essa região do 467, beleza? Então eu acredito aí que na próxima semana nós teremos perna 1 para cima, aí a gente teve um tempo de lateralização e depois dessa lateralização vem a alta novamente, por quê? A alta era anterior e agora ela tende a ser após essa consolidação, tá? Então sempre lembrem disso, que isso é bastante importante. E daí o que eu considero, tá? Para fazer minha compra baseado nessas regiões. Então, olha só, o que a gente faz? Se a gente puxar a retração de Fibo dessa última alta que teve, desse topo para esse fundo, tá? Não, desse topo para esse fundo aqui, ó, desse pequeno aqui, tá? Então, olha só, a gente veio numa região de 50%, tá? Essa região de 50% é bastante importante. Ele veio na região de 50%, testou uma vez, testou a segunda vez, e o mercado pode ver que o mercado, a partir do momento do toque desses 50%, no caso da mínima da lateralização, o mercado enrolou, tá? Tentou criar força na sexta-feira para romper, não rompeu e o mercado rejeitou totalmente esse preço. Então o que eu considero? Se a gente for olhar um tempo gráfico menor, 15 minutos, vocês lembram daquele 467 ali, um pouco para baixo, se eu não me engano é o 44. Vou colocar no gráfico de 5 minutos, é o gráfico do 44, tá? Então olha só. Esse 44 aqui, esse 44 ele é bastante importante, tá? Então olha só. Se ele passar dessa região aqui é a decisão. Porque a máxima da quinta-feira tá nessa região aqui. Tá nessa região do 22, tá? E daí, passando desse 22 é a decisão. Por quê? É a máxima de quinta-feira, tá? Essa máxima de quinta-feira, pode observar que o mercado respeitou aqui nesse toque. Na sexta-feira tentou ficar, tá? Tentou ficar para baixo, não conseguiu e o mercado retornou para cima. Então eu considero no meio dessa consolidação esse suporte aqui forte, tá? Deixa eu colocar aqui a aparência, só para a gente identificar que seria um toque importante, tá? Então olha só, beleza? Então essa região do 22 ele vai ser bastante importante e um ponto de decisão, tá? Vou tirar essa FIBA aqui. Então olha só. Então ele considera muito importante essa região, porque pode ver, ó, o mercado ele andou em cima dessa linha aqui, ó. Aqui ele teve um ponto de decisão, foi para cima, não aguentou, ficou para baixo. Aqui, ó, ele enrolou de novo no 22, foi para cima. Aqui ele tocou, foi para cima, foi para baixo, ficou nessa região do 22, ó. O toque do 22 caiu. Abriu com gap de alta,
enrolou nesse 22 e subiu. Tocou, abriu com o gap de baixo em cima do 22, caiu, tocou de novo no 22, caiu. Aqui, ó, abriu em cima do 22, caiu, subiu. Então aqui, ó, pô, esse 22, concorda comigo que ele está sendo um ponto de decisão importante nessa lateralização? Sendo esse ponto importante, o que eu espero na segunda-feira, tá? Se ele abrir com gap de alta, aí vai depender muito, né? Por quê? O mercado ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Ele respeitou o fundo, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele fez isso aqui, ó. Ele não fez uma perna grande de alta aqui, ó. Uma perna 1 de alta, certo? Ele consolidou, fez uma perna 2. Quando ele fez esse pullback aqui, ó, pode ver que ele fez também um pullback no final do dia aqui, ó. Então vai depender muito. Se eu estar ali 9 horas da manhã, na segunda-feira, e o mercado abrir para cima dessa máxima aqui, da tarde de sexta-feira, que é o 43, essa região, se ele abrir para cima, eu considero que o mercado já está fazendo perna 1 para cima, ele fez a perna 2 e o gap seria a perna 3, tá bom? Então, qual seria o nosso primeiro alvo? Vamos traçar aqui o alvo de FIBO. Eu vou pegar o estático e depois a gente pega os outros alvos, tá? Então, olha só. O primeiro alvo seria o 476. Primeiro alvo de FIBO. O segundo alvo de FIBO seria o 5.497, tá? Que é o alvo de 100%. E o terceiro alvo seria essa região do 5.530. Tá? Então, essas três linhas brancas aqui, para cima, seriam os alvos do dólar a partir do último movimento de sexta-feira. Tá? A partir do último movimento de sexta-feira. Se eu fosse operar, eu puxaria também. Olha só, a gente não definiu o que é essa lateralização. Tem muita linha aqui, né? A gente já não definiu o que é essa lateralização aqui. Deixa eu pintar de outra cor. O que eu faria, tá? Se a gente fosse operar na segunda-feira o rompimento dessa lateralização aqui, o que a gente faria? A gente poderia pegar toda a extensão dessa lateralização, tá? Vou apertar Ctrl C, Ctrl V, então eu dupliquei o tamanho e a gente colocaria para cima, tá? Então, o mercado, se ele romper essa lateralização, eu projetaria 100% desse movimento para cima, tá? É como se eu estivesse pegando todo esse movimento aqui e colocaria ele para cima. 100% do movimento de lateralização, tá bom? Então pode ver que tem um alvo próximo do último alvo lá que a gente definiu na FIBO, que é a região do 5,21. Beleza? Então, o dólar para mim é isso. O dólar, se ele romper essa região aqui do 44 na segunda-feira, eu já considero que seja a volta dele para romper essa lateralização, porque o gráfico diário já mostrou para mim que ele veio realmente corrigir nas médias móveis, tá? Porque estava muito afastado, corrigiu nas médias, e a partir do momento da correção nas médias móveis, o mercado tende a tomar, de novo, uma proporção de alta. Beleza? Então, é isso que eu vejo para o dólar. Se a gente quiser também, a gente pode traçar essa linha aqui, linha de tendência de baixa. Vamos ver se o mercado tem que passar dessa região aqui. Passou da região do 44, eu olho para alta, para a retomada da tendência, que ela é de alta. Então vamos lá ver o índice. Então olha só, o índice na semana passada a gente falou que estava bastante lateral, tá? O mercado estava sentindo uma resistência muito forte nessa região dos 105 mil. E essa semana que passou, a gente viu o dólar aí vindo testar a mínima dessa consolidação, tá? Por 2 dias ele acabou rompendo essa mínima da consolidação, tá? Rompeu aqui no dia 4 e depois também agora no dia 14, tá? Então é importante ressaltar que toda vez que tem um rompimento de uma lateralização, tá? Então ó, aqui a gente tem a lateralização, beleza? Toda vez que tem um rompimento dessa lateralização, uma violação para baixo, o mercado tende a buscar o quê? Quando volta para cima da lateralização, tende a vir buscar o topo, tá? Então, olha, perfeitamente ele acabou obedecendo aqui. Quando tem uma ruptura, tá, uma violação para baixo e depois o mercado fica para cima, qual é o alvo para quem quiser comprar? Qual é o alvo? É o topo da consolidação.
beleza? Se o mercado for no topo, o mercado não passar do topo, qual é o alvo dessa lateralização? É a mínima, tá? Aí o mercado vem, rompeu de novo aqui na sexta-feira, não conseguiu ficar para baixo, o mercado acabou voltando para cima. Se o mercado firmar para cima desse 101.336, qual é o alvo dessa operação? 105.300, tá? Então sempre fique esperto nisso. Então para mim o índice ele tem que passar para cima, tem que ficar para cima dessa região aqui do 101.000, beleza? Por enquanto está estando como resistência, né? Pode ver que o mercado caiu, tá fazendo os pullback nas médias móveis, tá? De 9,21 nos 60 minutos. Aí se o mercado abrir para baixo desse 101.000, aí a gente considera que realmente foi rompida essa região. E daí para o índice existe um vazio gráfico, né? Existe um vazio gráfico que ele pode vir testar essa região de 97 a 98.000, beleza? Se passar desse 98.000, ele pode vir aqui nessa região do 93, tá? Por enquanto, o mercado brigando bastante nessa região, se segurando, vai sair resultados importantes lá na segunda-feira. Então, tem que ficar esperto para justamente isso. Se o mercado romper, de fato, essa região dos 101.000, aí a gente começa a ver 98.000 e para baixo 93.000, tá? Agora, se o mercado firmar para cima dessa região aqui, a gente vê aí a máxima dessa lateralização, 104.800. Beleza? E daí a mesma coisa que eu fiz na semana passada, a gente pode duplicar essa lateralização aqui, tanto para baixo quanto para cima, tá? Próximo do 98 tem um alvo, e daí o próximo alvo seria essa região aqui, ó, do 94.800. Beleza? Tudo baseado aqui nessa lateralização do índice. Mas pode ver que essa semana aqui fizeram bastante força, né, na parte da manhã, na parte da tarde retornou o movimento, tá? Topos e fundos descendentes aí na lateralização. Então, a gente considera isso, tá? Aqui, se abrir com gap de baixa, eu já considero que essa perna aqui, ó, que essa perna aqui seja a perna 1, ele fez uma perna 2, abrindo com gap eu acredito que seja a perna 3 para baixo que a gente tanto espera, tá? Rompeu essa região aqui, a gente vê esses alvos para baixo. Então o índice, por enquanto, lateralizado, não tem o que fazer. Vamos ver o gráfico diário. Ó, o gráfico diário veio na média móvel de 200 períodos, tá? Retornou para dentro daqui da lateralização. Agora a gente tem que ver aí o que vai acontecer. No gráfico semanal, tocou na média móvel de 9 períodos, tá? Bastante importante isso. Pode ver que já está aí um mês praticamente, né? Um mês, 4 semanas que o mercado está lateral, brigando nessa região aqui do 105.000 com 101.000, tá? Beleza? Então o índice seria isso, não tenho muita coisa para falar do índice, tem que romper essa lateralização aí para a gente fazer alguma coisa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei resumir de uma forma muito simplista as análises, aquilo que eu observo para o gráfico semanal, para a gente estar preparado, tá, para a nossa semana de trade. Então é importante que você obedeça aí seu gerenciamento de risco e também veja esses pontos de suporte e resistência, tanto do índice quanto do dólar, que vai dar bom. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!